Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando. Desculpa não aparecer a minha imagem aqui, mas é que o jeito que eu disse que eu vou tentar fazer aqui, acho que é o que vai ficar melhor para vocês. Embora vocês não estão vendo a minha imagem, eu acredito que o conteúdo está melhor assim. Então acho que fica bem mais prático, bem mais objetivo assim. Então, queria saber um pouco antes de iniciar essa aula aqui, como é que vocês estão. Eu espero que vocês estejam bem, mesmo nessas condições, né? E vamos torcer para que a gente volte logo à nossa aula normal, né? Que a gente volte aí para a nossa rotina. E eu queria dizer também que eu estou com bastante saudade de todos vocês, saudade da escola, enfim. Mas vamos lá. Eu vou começar agora a unidade 3, então é a página 6, né? Vocês vão pegar aí o caderno 2. Nós vamos falar um pouquinho de geometria, tá? Então nessa aula aqui, aí na página 6 de vocês, tem essa imagem, né? Uma imagem. Aqui nós temos algumas crianças com uma maquete, né? Com algumas maquetes. Então é como se fosse um trabalho, né? As crianças fizeram e tal. Enfim. Aí eu queria saber o seguinte: vocês sabem o que é uma maquete? Acredito que sim. E então aqui nesse caso, se a gente estivesse em sala, eu ia pedir para cada um falar um breve relato do que é uma maquete e contar a experiência que vocês tiveram, né? Quanto a isso, quanto a maquete, enfim. Aí a minha pergunta é: que elementos geométricos vocês identificam nas maquetes que as crianças fizeram, né? Então, dando uma olhada aqui, a gente tem alguns elementos geométricos. Então, o nosso foco em geometria vai ser esse tipo de elementos que aparece aqui, né? Que vocês observam aí na apostila de vocês, ok? Bom, dando sequência aqui, pessoal, nós temos ampliando os conceitos, agrupando as figuras não planas. Bom, observe os grupos formados por figuras planas, não planas, perdão. Então aqui eu tenho os poliedros e os corpos redondos, né? Nos poliedros, eu tenho essas figuras aqui, são figuras não planas. Por quê? Porque ela não fica toda no plano. Então você tem um cubo, por exemplo, se você pega um cubo, pode ser aquele cubo mágico, quando você apoia esse cubo, uma parte dele só vai ficar em contato com uma superfície plana. Outra parte fica fora do plano. Então, por esse fato, essa figura é considerada uma figura tridimensional. Então, ela não é uma figura plana, porque ela não fica toda contida num plano, ok? Então, os poliedros são formados por faces poligonais. Então, eles são formados por polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas formadas por lados. Então, por exemplo, o quadrado é um polígono, ele tem 4 lados. O triângulo é um polígono, tem 3 lados. Então, poli, vários, e gonos seria ângulos, né? Ângulos aqui nesse caso relacionado a lados, né? Porque toda figura de, por exemplo, o triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos. Então os ângulos geram lados. Isso aí eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, tá? E os corpos redondos são formados por superfícies arredondadas. Então aqui a gente tem basicamente dois tipos de corpos, né? Eu tenho os poliedros e os corpos redondos. Então são dois tipos de figuras, de elementos geométricos, né? De figuras geométricas. Então aqui eu vou deixar esses exercícios para vocês já irem fazendo, e depois na aula online que nós teremos a gente vai tirando dúvidas, né? Caso vocês não consigam fazer alguns desses exercícios, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem aí. Que diferença vocês observam entre os poliedros? Então vocês vão dar uma olhada aqui. Vocês vão verificar quais são as diferenças que vocês observam.
Olhando para os corpos redondos, quais as diferenças que vocês observam aqui? Então vocês vão dar uma olhada lá e vai colocar aqui com a palavra de vocês mesmos, tá? Então vai ficar aqui, ó, essas atividades. Então essa atividade aqui encontra-se na página 8, né? Ó, identifica as figuras, a figura intrometida em cada caso. Então aqui a gente tem uma sequência de poliedros, né? E tem uma figura aqui que não está combinando com o tipo de... o estilo de figuras que eu tenho. Então qual é a figura que não combina aqui? Então vocês vão falar qual tipo de figura, né? Lembrando que a gente tem o quê? Nós temos dois tipos de figuras não planas. Nós temos os poliedros e os corpos redondos, tá? Aí vocês vão responder as questões. Então, vou responder essas questões, página 8, página 9, né? Então, tá aí os exercícios. E aí eu vou dando sequência aqui, eu vou fazendo a explicação. Então, tem vários exercícios aqui relacionados, né, a esse assunto aqui dos corpos redondos e os poliedros que são figuras não planas, tá? Bom, gente, continuando, eu vou falar agora de círculo e circunferência. Ou circunferência e círculo, como está aí no livro de vocês. Então, observe as ilustrações. Então, o que você tem aqui? Bom, vocês vão dar uma olhada aí. Aí tem um menino falando o seguinte, pensando, né? Essa parte do bumbo se parece com um círculo. Então aqui a gente tem uma bateria, uma menina tocando bateria, e o Enzo está observando aqui na bateria dessa menina, ele está falando que essa figura aqui parece com um círculo. Do outro lado a gente tem o Lucas. E o Lucas ele está pensando também, ele olhou aqui para o bambolê e falou o seguinte, o bambolê lembra uma circunferência. Então aqui, o tópico dessa aula aqui seria circunferência e círculo. Então qual é a diferença entre eles, né? Quais as figuras abaixo correspondem às figuras em que Enzo e Lucas estão pensando? Então, para ajudar a responder essa questão, vocês vão verificar aqui, ó, as figuras que correspondem. Então, vocês vão relacionar. A figura que o Enzo está observando é qual? É a A, B, C ou D? E o Lucas? Ele está observando qual? A figura A? Então, vocês vão só responder aqui, tá? E aí embaixo tem uma parte que já fala. O círculo é formado pela circunferência e o seu interior. Bom, se você for observar, uma circunferência, ela é só a parte, o traçado, né? Seria só aquele desenho. Então, se você pega um compasso, por exemplo, faz aquele desenho com compasso, você vai fazer uma circunferência. Agora, quando a gente fala de círculo, aí eu teria que preencher toda aquela região interna pela circunferência. Então essa é a diferença. Quando a gente falar circunferência, eu estou falando só daquele contorno. E círculo seria todo o contorno mais a parte interna. Então essa é a diferença de círculo para circunferência, ok? Bom, aqui, turma, vocês vão fazer também esses exercícios aqui, né? Fazer esses exercícios. E lembrando o seguinte, que a circunferência, como está aí no exercício 4, toda circunferência ela tem um raio. Então o que é o raio? Se você pegar toda a circunferência, ela vai ter um centro, né? Então se você pega o compasso, por exemplo, vai ter a ponta seca e o grafite. A ponta seca você vai apoiar, vai furar lá uma folha, aí você vai fazer o contorno. Então aquele furo do compasso é o centro da circunferência. E o que seria a circunferência? Seria esse contorno, aquela volta que o compasso desenha. Então toda circunferência ela tem um raio. Aí tem até o menininho fazendo aqui, ó, uma circunferência bonitinha com compasso, tá? Então o raio é a distância que vai do centro até a extremidade daquele desenho, que é a medida que você abre o compasso. Então, por exemplo, se você quer fazer uma circunferência de raio 3, você pega o compasso, mede lá 3 centímetros da ponta seca até o grafite, depois você faz o giro no papel ali, você vai ter uma circunferência, ok? Então aqui eu acredito que vocês não terão dificuldades para fazer esses exercícios, tá? E pode
fica essa parte que também vai ficar como tarefa, ok? Bom, dando sequência, a gente ainda em geometria, a gente vai falar agora de segmento de reta, reta e semi-reta, tá? Então, o que é um segmento de reta? Observe o desenho que a Maria Eduarda fez. O menor caminho que une os pontos A e B é chamado de segmento de reta. Então, imagina o seguinte, você tem uma folha de papel e você marca dois pontos, um ponto A e um ponto B, e você faz uma reta que liga o ponto A ao ponto B. Fazendo isso, você vai ter um desenho semelhante ao que a Maria Eduarda aqui do livro aí fez. Então você vai ter um segmento que terá as extremidades A e B. Então segmento é quando eu ligo dois pontos por uma linha reta, tá? Mais abaixo, leia o que o Lucas está dizendo. Então o Lucas está falando o seguinte: um segmento de reta prolongado indefinidamente nos dois sentidos nos dá uma ideia de uma reta. Quando você passa aqui, então isso aqui que o Lucas fez, ele pegou dois pontos, passou uma reta, só que a reta atravessou os pontos e ele colocou flechinhas, né? Então significa o quê? Que essa reta ela é infinita para os dois lados. Então aqui ele fez uma representação de uma reta. Então a reta é o quê? É um ente geométrico, é uma figura, né, geométrica, que ela é infinita nos dois lados, tá? Já o segmento de reta não, ele tem o início e tem o fim, ele começa num ponto e termina no outro ponto. Daí vem o quê? Vem o outro menininho aqui do nosso texto aqui, ó, o Rodrigo. E o Rodrigo fez o seguinte: o ponto P, ele pegou a reta igual a reta que o Lucas fez aqui, ó. Só que ele fez o quê? Ele desenhou um ponto P nessa reta. O ponto P divide a reta em duas partes. Cada uma dessas partes é considerado o quê? É uma semi-reta. Então, o que é uma semi-reta? Uma semi-reta é quando você pega uma reta, marca um ponto e divide. Aí você vai ter um ponto de início e o outro lado vai ser infinito. Então, ela vai se prolongar infinitamente. E a gente vai chamar esse ponto de origem da semi-reta. Então, qual é a diferença das três? A gente está falando do quê? Reta, semi-reta e segmento de reta. Então, segmento de reta é como se fosse um pedaço de uma reta. Então, você pega dois pontos, marcou numa reta, ligou dois pontos, você tem um segmento de reta. A reta é uma figura que é infinita, né? Então, a reta, quando a gente faz a reta na lousa, o professor faz ali a reta na lousa, ou você faz uma reta no caderno, essa reta ela é uma figura infinita. A gente tem que imaginar que ela não tem fim nem para um lado nem para o outro, tá? Já um segmento de reta é quando eu divido, eu pego uma reta, né? A representação, na verdade, quando a gente faz uma reta, a gente está fazendo uma representação da reta, porque a reta ela é infinita, não tem como desenhar uma reta num papel, ou na lousa, ou num... Enfim, a reta é infinita. Então, quando eu marco um ponto P e divido essa reta, eu tenho início, eu tenho um começo no ponto P, mas do outro lado ela seria infinita. Então, semi-reta seria o quê? Seria uma figura que tem início, porém não tem fim. De um lado tem o início, do outro é infinito. E a reta é infinita para os dois lados, tá bom? Bom, gente, aí tem as atividades também, aqui da página 12 e 13, né? Aí vocês vão fazer. Também são atividades bem tranquilas, tá? Não tem nada de demais, ó. Exercício 1. Escreva o número de segmentos de retas que cada figura tem. Então você vai... seria lados, né? Quantos lados tem essa figura? A figura laranja, a figura verde, a figura azul. Exercício 2. Observe a figura e responda as questões. Qual é a origem da semi-reta amarela? Aí você tem que dar uma olhada lá no texto, ver o exemplo que o menininho fez aqui, ó. O Rodrigo, ó lá, ele colocou um ponto e a origem é o ponto P. Então aqui você vai olhar o exercício e vai verificar, ok? Vai fazer esses exercícios, tá? Aí eu vou para outra página, eu vou falar agora rapidamente de retas paralelas, né? Então, desculpa, eu voltei a página sem querer, então vamos lá. Retas paralelas e concorrentes. Observe o mapa e depois responda as questões. Tá? Então aqui a gente tem Avenida da Independência, Rua das Ameixeiras, enfim. Tem aqui um mapa aqui de um bairro aqui, né? Aí, aqui tem a escola, né? Não é que saudade da escola, né? Quando a gente vê isso daqui, dá uma saudade da escola. Então é o seguinte,
Se o ônibus continuar, então imagina que está o ônibus ali, você vai localizar o ônibus, ele está aqui bonitinho, azulzinho aqui, não. Né? Está o ônibus aqui, ele está na Avenida da Independência, correto? Então ele está andando aqui, bom, ok, vamos ver o que ele está falando aqui. Se o ônibus continuar pela Avenida da Independência, no sentido da casa de Sara, e o caminhão continuar pela Avenida Novo Mundo, no sentido da escola, eles se encontrarão? Aí você vai falar lá, sim ou não, né? Enfim. Então, olha lá, se ele continuar pela avenida no sentido da casa de Sara. Então, onde é que está o sentido da casa da Sara? A casa da Sara está lá no final da avenida, tá? Então, vocês vão responder aqui, tá? Muito bem. Responde isso daí, depois a gente faz a correção. Aí, o tema desse tópico aqui é retas paralelas. Então, a gente está falando de reta. No tópico anterior, eu falei de retas, semi-reta e segmento de reta. Agora, eu estou voltando a falar de reta. Então, o que são retas paralelas? Aqui tem um exemplo ótimo aqui, ó. As ruas, ele está dando o exemplo das ruas que não se cruzam. Então, é como se as ruas representassem retas. Então, retas paralelas são as retas que não se cruzam. Se você medir a distância entre qualquer ponto de duas retas e essa distância for a mesma, como está o exemplo aqui, ó. Então, a gente tem aqui a reta R e a reta S. O que a gente observa? Que a distância entre a reta RS e a reta SR, a distância é sempre a mesma. Quando a distância é sempre a mesma em cada ponto, então imagina que em cada flechinha dessa aqui, eu tenho pontos tanto na reta R quanto na reta S. Quando isso aqui acontecer, significa que as retas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, tá? Qual é a diferença de retas paralelas para retas concorrentes? Já as retas concorrentes, ó, as ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes, como as retas x e y. Aqui nós temos exemplos de duas retas, a x e a y. E nós observamos o quê? Que essas retas se cruzam num ponto, nesse ponto pretinho que tem aqui, ó. Quando duas retas são concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Então, qual é a diferença de retas paralelas para retas concorrentes? As paralelas não se cruzam e as concorrentes se cruzam em apenas um ponto. Então, toda reta que for cruzar com outra reta, ela vai cruzar, vai ter um ponto em comum. A gente chama de ponto que pertence, esse ponto pertence às duas retas. Então, aí ela caracteriza uma reta concorrente, ok? Muito bem, turma. Vai ficar esses exercícios aqui também, tá? Então, só voltar aqui para mostrar os exercícios que vocês vão fazer. Então, aqui a gente tem as retas paralelas e concorrentes, né, que é o tema da aula. Aí vai ter lá atividade 1. As retas R e S representadas em cada caso são paralelas ou concorrentes? Aí vocês vão analisar e vão falar quais são paralelas, quais são concorrentes. Aí tem aqui o exercício 2, que vai falar de retas também. Exercício 3, dá um mapinha parecido com o mapa lá do início da aula, dessa aula aqui. Aí nós vamos verificar aqui, né, as ruas das andorinhas é paralela às ruas das araras. Tem que dar uma olhada no mapa aqui, então vai ficar isso aqui como tarefa para vocês fazerem, tá bom? E a gente vai corrigir depois, tá? Vamos para a próxima página. Agora eu vou falar de construção de gráficos de linhas, né? Então a gente está estudando retas, agora vamos aprender a construir gráficos, né? É bem legal essa parte aqui da matéria, viu? É uma parte bacana. A gente tem aqui, ó, exercício 1. Então, a empresa de ônibus de uma pequena cidade registra todas as viagens realizadas. Observe a tabela. Aqui a gente tem uma tabela, que é o número de viagens realizadas no primeiro semestre. Então, janeiro foram 30, fevereiro 25, março 15, assim por diante, tá? Esses dados podem ser organizados em um gráfico de linhas. Nesse gráfico representamos como os pontos o número de viagens realizadas em cada mês. Para melhor visualizar a variação ocorrida a cada mês, os pontos são ligados por segmentos de reta na sequência dos meses. Agora faça o que se pede. Então o que vocês vão fazer aí? Olhando aqui, ó, o mês de janeiro, então olha lá na tabela, janeiro 30 viagens. Olha no gráfico. Eu tenho aqui na linha horizontal os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Na linha vertical, ó, o número de viagens, tá?
Como janeiro é 30, foi marcado aqui janeiro, marquei um pontinho lá no 30. Fevereiro, 25. Fevereiro, 25 também, marquei aqui. Aí eu liguei por uma reta. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão terminar esse gráfico. Pegar aqui o março, vai lá no mês de março, coloca, né? Então, março aqui. Marca ali quanto o número de viagem, faz um pontinho, né? Depois você vai ligar o ponto de fevereiro no ponto de março e assim por diante. Aí vocês vão terminar esse gráfico aqui, ok? Pessoal, essa aqui é uma aula bem simples, tá? É bem objetiva. Eu vou tentar esse formato aqui. Nas próximas aulas eu vou... É lógico que a gente vai tentar uma outra coisa. Ó, aqui já fica o próximo tópico da apostila, né? Seria o capítulo 2. Então, se tiver bom assim, a gente continua esse esquema. Se alguma coisa não ficar bacana, a gente tenta mudar para melhorar da próxima aula, tudo bem? Então, as dúvidas eu vou tirar na aula online, tá? Essa aqui fica a aula gravada para vocês e depois eu tiro as dúvidas na aula online. Então, aqui é para fazer todos os exercícios. Vocês vão ler novamente a parte teórica, faz os exercícios. Qualquer dúvida, anota num papel e na próxima aula eu tiro a dúvida de vocês, ok? Tudo bem? Bom, as dúvidas eu aguardo na aula online, ok? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.